Como é que está a fé de vocês hoje? Vocês saberiam responder? Como é que anda a sua fé? Será que a fé está misturada com dúvida? Como é que está a sua fé por aquilo que Deus prometeu para você e de repente ainda não cumpriu por causa do tempo dele? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa parte para receber as coisas de Deus. Hoje não vai ser uma quinta-feira comum. A gente vai orar, a gente vai interceder, a gente vai ter um pouquinho de palavra, mas a gente vai orar. Só que para orar a gente precisa ter fé. Para abrir a boca para falar com Deus, a gente precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você começa a orar, quando você começa a se colocar diante de Deus, você precisa crer que Ele existe. Você precisa crer que Ele existe. Hoje eu quero falar bem rápido. Qual é a sua resposta para Deus hoje? Você veio aqui por quê? Por que você está hoje sentado numa cadeira dentro de uma igreja em plena quinta-feira às 8 horas da noite? Porque a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode correr o risco de ir para a igreja no piloto automático. Ir para a igreja por causa do social, ir para a igreja por causa dos amigos, ir para a igreja porque está pago, que nem academia, terminou o culto, está pago, cumprir o dia. Isso acontece às vezes no domingo, porque a gente entende que o domingo é o dia do Senhor. E domingo é dia do Senhor? Não. Dia do Senhor é todos os dias. Porque Ele é todos os dias. Então hoje eu quero falar sobre qual é a sua resposta para Deus hoje. O que você veio responder para Deus aqui hoje? Porque a gente geralmente vai numa igreja para receber. Mas Deus está esperando hoje uma resposta de cada um de nós. O que você veio responder para Deus hoje? Sabe qual é a maior resposta que podemos dar para Deus? A nossa fé. Quando Deus olha e vê que existe naquela pessoa fé, o milagre acontece. Hoje eu quero orar aqui, a gente vai orar, a intercessão vai orar por cura, por transformação, por soluções na vida, porque profecia, palavras proféticas é isso, são declarações do Espírito para a sua vida. A intercessão vai estar aqui orando por vocês, a gente vai estar aqui orando por vocês, mas entenda, é o Espírito que vai estar intercedendo pela vida de cada um de nós. Só que isso só vai mudar na sua vida se aquilo que aconteceu hoje à noite aqui encontrar em você fé. Porque se ele não encontrar, o Espírito Santo não encontrar em você fé, você só veio passear. Você só veio cumprir uma tabela. Então, qual é a resposta sua para Jesus hoje? Hebreus capítulo 13, versículo 8, abre comigo, quem trouxe Bíblia ou no celular. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. É um versículo que foi muito ministrado no meu coração durante essa semana, desde domingo, na verdade. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O autor, totalmente inspirado por Deus, ele diz o seguinte: Jesus Cristo, ele não está dizendo outro homem, ou um amigo, ou vizinho, ou seu chefe no trabalho, ou pastor, ou uma pastora, não. Ele está deixando muito claro, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O autor aos Hebreus está deixando muito claro, ele está usando a palavrinha de afirmação. Ele está dizendo, Jesus Cristo é. Ele não diz foi e ele não diz será. Ele diz é. Então, esse Jesus que é, ele está aqui hoje. Amém? Ele está aqui. Algumas pessoas dizem assim, olha, Jesus chegou na sua frente na igreja, né? Quando você foi, Jesus já estava lá. Queridos, isso não existe. Jesus veio com você. Jesus veio com cada um de nós. Por quê? Porque Ele é. Ele é Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Ele é.
Então é isso que o carta aos Hebreus está dizendo, que ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então, quando você escuta isso, lembra do Mar Vermelho quando foi aberto? Foi Deus que abriu. Jesus estava ali, agindo, porque Ele é Deus. Quando foi multiplicado os pães, Jesus estava ali multiplicando os pães. Quando o maná caiu do céu no deserto, Jesus estava ali também. Estava ali Deus, o Filho e o Espírito Santo agindo em todos os milagres. Então, quando você escuta ou lê em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo, hoje Ele faz milagre, hoje Ele cura, hoje Ele transforma, hoje Ele restaura, hoje Ele muda a sua história. Por quê? Porque Ele é, Ele não vai ser. Ele é, e é isso que a gente precisa entender. Porque durante a rotina da vida, a gente esquece isso. A gente acha que Jesus foi. A gente acha que Ele será quando a gente estiver na eternidade. Não, Ele é agora, Ele está aí com você, comigo, agindo, operando, transformando a sua vida, desde o momento que você entrou aqui. Porque Ele marcou hoje para você estar aqui. Eu sempre costumo dizer, queridos, eu não me preocupo com as pessoas que não vêm para a igreja. Eu me preocupo com as pessoas que estão na igreja. Não me preocupo, fulano de tal não veio, amém, tudo bem. Não era para mim, não era para estar aqui nesse momento. Então, queridos, você que está aqui hoje, Deus tem uma palavra, Deus tem cura, Deus tem transformação, Deus tem libertação, Deus tem algo hoje especial para derramar na sua vida e na minha vida. Queridos, a gente vive num mundo que está em constante mudança. Daqui a pouco a gente vai ter eleições, o governo vai mudar, ou não. Daqui a pouco a gente vai ter coisas, as coisas vão mudar, as circunstâncias mudam. Mas a carta aos Hebreus é muito claro. Jesus Cristo é, e ponto final. Quando Moisés estava no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Vocês conhecem a história? Uma ovelha escapa. Ali já estava apontando para Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. A teologia ensina isso. São as figuras bíblicas que tipificam Cristo. Moisés é um deles. Então, quando a ovelha desgarrada sai, Moisés vai atrás. E quando ele chega, ele encontra a sarça pegando fogo. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz o quê? Eu sou. Não é isso que Moisés escuta? Eu sou. Moisés fala, o que eu vou dizer para Faraó? Qual é o seu nome? Como eu vou me apresentar? Aí ele diz, eu sou. Aqui em Hebreus, o que está dizendo? Jesus é. É a mesma coisa. Jesus se apresenta como único, suficiente, singular. Ele é Ele que faz, é Ele que transforma. Por isso que a gente não precisa de intermediário, porque Jesus é. Jesus é. Jesus não mudou, Jesus não evoluiu, Jesus não diminuiu. Eu já ouvi pessoas falarem assim, que Jesus é uma alma evoluída. Já ouviram isso? Eu já ouvi muito isso. Não, Ele é. Ele simplesmente é. Ele não evolui. A luz dele não aumenta e não diminui. Ele é imutável, ele não muda, jamais. Mas ele age só por um motivo. Pela fé que você expressa através da sua vida. Então, o que move o agir de Deus, o que vai fazer Deus agir aqui hoje, e que já está agindo na minha vida e na sua vida, é a fé. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz, como é que está a sua fé? Como é que você entrou aqui hoje? Com a sua fé, porque a transformação que Deus deseja fazer na nossa vida vai depender da nossa fé. Porque, queridos, o caráter dele não muda. Ele é e acabou. O amor dele por mim, por você, não muda. Não tem nada que você faça ou que você deixa de fazer que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus. Não. Quando a palavra diz que Jesus Cristo ele é imutável, o caráter não muda, o amor dele não muda, a misericórdia dele não muda, a graça dele não muda, nada muda. Agora, eu e você mudamos constantemente. Tem dias que estamos bem, tem dias que não estamos bem. Mas, queridos, tudo na vida nossa pode mudar, só não pode mudar a nossa fé. Da mesma forma que Jesus é, a nossa fé também precisa ser imutável. Imutável.
Queridos, quando a gente fala de fé, a gente precisa expressar a nossa fé e declarar para Jesus Cristo aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente quer. Mais tarde a gente vai estar aqui na frente orando, a intercessão vai estar aqui também. Você vai sair do seu lugar, se você quiser, com a sua mente dizendo para Jesus o seguinte: o que você quer? O que você veio fazer aqui hoje? Qual é o seu objetivo estar aqui? Eu preciso de uma cura, eu preciso de uma cura emocional, eu preciso de uma cura física, eu preciso de uma transformação em alguma área da minha vida. O que você quer? Por que eu estou falando isso? Presta atenção nesse texto. Abram comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 49. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 49. Vocês conhecem muito bem essa história do cego Bartimeu. Diz assim a palavra de Deus. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta, ele te chama. Ele quem? Aquele que é Jesus Cristo. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com quem? Com Jesus. Agora olha a pergunta de Jesus. Quando você vier aqui na frente para a gente orar, Jesus vai fazer essa pergunta para você. O que queres que eu te faça? Mas, olhando para a cena, é óbvio que ele queria enxergar. Ele era cego. Mas quando Jesus perguntou para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele estava fazendo a mesma pergunta que eu fiz aqui no início. Como está a sua fé? Então, quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus estava falando para aquele cego Bartimeu o seguinte: você tem fé suficiente para enxergar? Você tem fé suficiente para voltar a ver? Então, queridos, eu e você precisamos ter fé suficiente para algo acontecer. O problema não é que Deus parou de trabalhar ou que Deus não está mais operando, porque o texto é claro, Ele é o mesmo ontem, hoje, quinta-feira, eternamente. Quando a gente vier para o culto aqui domingo, ele continua sendo. Mas é interessante que essa pergunta tem uma resposta clara e objetiva. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre. É interessante isso. Sem ver, pelos olhos da fé e pelo Espírito, o cego sabia quem estava ali. Porque enxergamos Deus pelo Espírito, não por visão. A fé espiritual, ela não é física. Então, quando Bartimeu fala, mestre, ele sabia quem estava ali. E antes dele falar mestre, ele grita dizendo o seguinte, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que aquele Jesus que estava passando era o Messias prometido porque vinha da raiz de Davi. Então, quando ele diz filho de Davi, ele sabia quem era, cego. Para eu viver o sobrenatural, para eu viver as coisas de Deus, eu não preciso enxergar pelos olhos. Eu enxergo pela alma e pelo Espírito. Então, quando a gente orar hoje, que teu Espírito esteja com os olhos abertos, ouvindo Jesus dizendo o seguinte, o que queres que eu te faça hoje, numa quinta-feira profética? Numa quinta-feira onde eu estou presente para agir na sua vida. Ele vai te perguntar, ele já está te perguntando. E a resposta é muito clara. Bartimeu vira e fala que eu volte a enxergar. E a resposta mais interessante ainda é de Jesus. Jesus diz para ele, vai, a tua fé te salvou. Jesus nem orou por ele. Jesus nem orou por ele. Jesus não impôs a mão no cego Bartimeu e começou a orar em nome de mim mesmo, porque ele ia falar assim, né? Em nome de mim mesmo, eu te curo. Não. Ele só falou, o que você quer que eu te faça? Ah, que eu volte a enxergar. Tá bom, vai. A tua fé te salvou. Queridos, o milagre acontece por causa da nossa fé, porque Jesus já fez o que tinha que fazer.
Ele já morreu, ele já se ressuscitou e ele já deixou uma promessa: estarei convosco todos os dias. Então, se você tem fé, você é curado, é libertado, é transformado, é restaurado. É a fé que transforma. É a fé que transforma. Bartimeu respondeu de forma clara e objetiva. Jesus sabia que ele era cego. Mas por que ele fez essa pergunta? Porque ele queria saber a intensidade da fé. E eu quero trazer algumas lições bem rápidas, bem claras, para a gente já entrar em oração. Primeira coisa, Jesus ele continua sendo quem ele é. Ou seja, Jesus não muda a sua identidade. Anos e anos passaram, mais de 2000 anos, e Jesus continua sendo quem ele é. Satanás tentou envergonhar Jesus no deserto. Satanás tentou questionar Jesus no deserto, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus se manteve firme por causa da palavra, por causa da sua fé no seu Pai. Ele venceu a tentação. Então, a identidade de Jesus não muda. Quando Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, queridos, aquele que está aqui presente agora, ele continua ressuscitando pessoas, ele continua curando as feridas emocionais, ele continua curando as feridas físicas, ele continua agindo porque ele não mudou a sua identidade. Ele continua sendo o Filho de Deus e ele continua sendo Deus. Então, queridos, o que está presente aqui agora é um Deus que não mudou a sua identidade. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Queridos, a gente muda todo dia. A gente muda toda hora. Sabe aquele dia que você está tudo dando certo, você está animado, você está feliz. Aí você recebe uma notícia ruim, parece que o tempo fechou. Parece que o dia não valeu mais a pena, porque você recebeu uma notícia ruim. A gente é assim. Agora Jesus não. Mesmo a gente tendo fé ou não tendo fé, mesmo a gente caindo, pecando, Ele continua sendo Deus. Mesmo você acreditando ou não acreditando nele, Ele continua sendo Deus. Porque é a questão da essência dele. Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Então, isso você precisa gravar no seu coração. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que viveu todo o Velho Testamento, aquele que se encarnou no Novo Testamento, viveu todo o Novo Testamento, continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. E Ele está aqui hoje, amém? Ele está aqui hoje, Ele está falando no seu coração. Ele continua sendo Jeová Jiré, aquele que provê. Ele continua sendo Jeová Rafá, aquele que cura. Ele continua sendo Jeová Shalom, aquele que é paz. Ele continua sendo Emanuel, Deus conosco. Ele não muda. Os nossos valores mudam, a nossa cultura muda, os nossos conceitos mudam, aquilo que pensamos muda, mas Ele continua imutável. E Ele está perguntando para mim e para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Você já sabe que você vai responder para Ele? O que você quer? A palavra de Deus diz no livro de Números que Ele não mente. Ele não é filho do homem para mentir. Ele não é homem que vai prometer e não fazer. Não, Ele é. Ele é. Ele não está preso ao tempo, Ele não está preso às circunstâncias. Não, Ele simplesmente é. E Ele tem 3 atributos que a gente jamais pode esquecer. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho. Enquanto você está aqui, Ele está cuidando das suas coisas, porque Ele é. Ele tem em si toda a sabedoria e Ele está presente em todos os lugares. Ele tem todo o poder. Então são atributos que a gente não pode esquecer. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a fase da sua vida que você está vivendo. Mas Ele está nessa fase da sua vida. E Ele está cuidando de você. Queridos, quando a gente vira essa chave na nossa mente, a gente vive de forma mais segura. A gente vive de forma mais tranquila porque a gente sabe que Ele é.
e que a sua identidade não mudou. Então, queridos, eu tenho certeza e declaro em nome de Jesus que aquilo que está frio em você hoje vai voltar a queimar. Aquilo que está frio em você hoje vai voltar a reacender. A identidade de Cristo vai ficar muito clara na sua mente hoje. E você vai sair daqui revestido com essa identidade clara de que Cristo continua sendo o mesmo na sua vida. Amém? Creia nisso. Segunda coisa. Jesus ainda para quem clama. Vem para a cena comigo. Uma multidão. Porque onde Jesus passava, existia uma multidão. A palavra de Deus não dizia quantas pessoas tinham ali na estrada de Jericó. Mas tinha uma multidão e Jesus no centro. E ele vai andando, porque ele estava entrando em Jericó. Ele ia propagar o evangelho e ia lá nas sinagogas em Jericó, falar das boas novas, porque ele veio para isso. Num determinado momento ele escuta: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para. Ele ainda para se você clamar. Ele ainda para se você chamar. Porque Jesus não se prende à multidão. Jesus está olhando para você aí sentado nessa cadeira hoje, só para você. De forma exclusiva. E Ele está vendo. Ele sabe o que está passando na sua mente agora. Ele sabe o que está passando no seu coração agora. Ele sabe o que você está sentindo agora. Ele sabe exatamente como foi o seu dia hoje. E eu vou mais longe ainda. Ele sabe como será o seu dia amanhã. E Ele sabe como será o final da sua história. Como Ele sabia o que ia acontecer com Bartimeu. Você acha que quando Ele estava passando ali em Jericó, Ele não sabia que Bartimeu estava ali? Sabia. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Você acha que Ele passou em Jericó por acaso? Ele passou naquela estrada por causa de Bartimeu. Ele passou naquela estrada porque tinha um homem cego. E esse homem não perdeu a oportunidade, ele clamou porque Jesus ainda para aqueles que clamam. Então não fica com a sua boca fechada hoje, não clama quando você vier aqui, quando a gente orar, clama, peça. E eu tenho certeza que eu e você daremos testemunhos da resposta que você deu para ele aqui hoje. Você dará testemunho. Marcos, capítulo 10, versículo 49, diz: e Jesus parando disse, chamai. Jesus está te chamando hoje, para você colocar para fora tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer. De repente existe alguma área da sua vida que está um caos. De repente existe alguma coisa na sua área física que está doendo, está um caos. De repente existe alguma coisa no seu coração que está te deixando triste, está te deixando noites sem dormir, não sei. Mas esse mesmo Jesus que na estrada de Jericó fala, chama ele, está chamando você hoje. Está chamando você hoje. A resposta de Bartimeu foi clara e objetiva. Saltando ele, lançando a capa, foi até Jesus e respondeu para Jesus, eu quero voltar a enxergar, eu quero enxergar, diante da pergunta de Jesus. E ele está dizendo para você hoje, o que queres que eu te faça? Queridos, mas entenda uma coisa. Toda vez que você tentar responder para Jesus, vão tentar te parar. O que fizeram com Bartimeu? Cala a boca. Não fique incomodando o mestre. E quando falavam isso para Bartimeu, ele aumentava a voz, ele gritava, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não parava. Porque, queridos, quando clamamos, o inferno se levanta para nos parar. Quando clamamos, o inferno se levanta para tentar reter o milagre, reter aquilo que Deus tem para nós. Então não pare de clamar, não pare de orar, não pare de... Insista. Bartimeu insistiu 3 vezes e Jesus mandou-o chamar. E o milagre aconteceu. Então, queridos, Jesus ele para todos aqueles que o chamam. Que o chamam. O Deus eterno, entenda uma coisa, o Deus eterno interrompe a sua caminhada por sua causa. Entenda uma coisa, queridos, e eu já estou caminhando para o final para a gente orar. Deus tem um plano, amém? Esse plano não parou. O plano não parou.
Deus estabeleceu um plano. Esse plano tem a ver com a vinda de Cristo. Cristo veio. Esse plano tem a ver com a morte de Cristo. Cristo morreu. Esse plano tem a ver com a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou. Esse plano tem a ver com a volta de Cristo. Ele ainda não voltou. Então o plano está em curso. Mas ele para por causa de você. Ele já poderia ter vindo. Amém? E eu confesso, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Eu sei que isso é egoísmo da minha parte. Mas eu não vejo a hora de, fui. Mas ele para o processo por sua causa. Lembra quando Josué estava na guerra? A batalha estava intensa no deserto. E ele ora para que o sol parasse, porque não podia escurecer, porque senão eles iam perder a batalha, porque o povo de Israel estava acostumado a lutar de dia e não de noite. Então, quando escurecesse, eles iam ficar meio perdidos no deserto. Afinal de contas, eles não conheciam muito bem o deserto. Eles estavam como escravos no Egito. Mas por causa de Josué, o que Deus fez? Parou o sol. Queridos, ele para por sua causa. Muitas coisas ainda não aconteceram no mundo por você. Deus já podia ter resolvido esse mundo, porque esse mundo, sinceramente, está cada dia pior, vocês sabem disso. O mundo está do avesso. O mundo está se afunilando, o amor de muitos está se esfriando, ninguém mais ama ninguém. Mas ele está parado por causa de você, por causa de mim. A chance ainda continua. O resgate ainda continua, a salvação ainda continua. Então, queridos, o Deus eterno, ele interrompe a sua caminhada por sua causa, por nossa causa. De repente você está querendo desistir, de repente você está cansado, de repente você está cansada. De repente as vozes, como ali em Bartimeu, estavam tentando calar ele, de repente tem coisas tentando calar a sua voz. Mas continue clamando, continue dizendo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mestre, me socorre, mestre, me ajuda, porque Jesus vai parar por sua causa. Amém? Eu creio, queridos, que nessa noite vai haver uma parada divina sobre a sua vida, para Deus interceder e agir sobre você. Desde que você clame, o seu clamor vai atravessar a multidão, porque o clamor de Bartimeu atravessou a multidão. Queridos, devia ter ali, mais de 1.000 pessoas caminhando com Jesus. Na multiplicação dos pães tinha mais de 5.000 pessoas. Então, se deduz que ali devia ter o quê? Na estrada de Jericó, 1.500 pessoas. Jesus parou por causa de um homem. Jesus parou por causa de um clamor. E você acha que as pessoas não estavam clamando ali por Jesus? Estavam. Mas a fé de Bartimeu foi maior. O reconhecimento de quem era Jesus foi maior. Ele disse mestre, ele disse filho de Davi. Ninguém dizia isso. Muitas pessoas estavam tocando em Jesus para receber milagre. Mas Jesus parou por causa de um homem. Eu tenho certeza que ele hoje vai parar por você. Para derramar em você aquilo que você veio buscar aqui hoje. E aquilo que você veio responder aqui hoje. Amém? E por último, Jesus sempre, nunca esqueça isso, isso é uma lição para a nossa vida. Jesus sempre nos envolve no milagre. Aprenda isso. Jesus nos envolve no milagre. Às vezes a gente está esperando o milagre acontecer. Mas se a gente não se envolver no milagre, ele não acontece. Porque Jesus deseja nos envolver. Por isso que ele pergunta para Bartimeu, o que você quer? Fala para mim. Expressa a sua fé. Coloca diante de mim aquilo que você deseja. Porque ele quer nos envolver no milagre. Ele quer que eu e você venhamos a fazer parte do milagre. E ele pergunta, o que queres que eu te faça? Entenda uma coisa. Deus trabalha com princípios espirituais. Grave isso. Lembra, ele perguntou para Adão o seguinte, onde você está? Lembra? Quando Adão se escondeu por causa do pecado? Ele pergunta, onde você está? Ele perguntou para Moisés, o que você tem aí na mão? E Moisés diz, um cajado. Ele perguntou para Ezequiel, esses ossos podem reviver? Por que Deus faz essas perguntas? Porque Ele quer nos envolver no milagre. Ele quer nos envolver no sobrenatural.
Por isso que ele pergunta, o que você tem, o que você quer, o que é isso que você está vendo? Porque ele quer nos envolver no milagre. Então, queridos, essa pergunta hoje, o que queres que eu te faça? É o que vai fazer o céu mover na sua vida. Entenda uma coisa, o céu reage à declaração da sua fé. O céu reage à declaração da sua fé. Por isso que em janeiro a gente iniciou o ano declarando lá no hotel, lembra? Porque por causa desse princípio, porque o céu reage à declaração da nossa fé. E por isso eu fiz essa pergunta para vocês hoje. Como está a fé de vocês? O que você veio buscar aqui hoje? O que você veio responder para Jesus hoje? Sabe, muitas pessoas querem milagres, mas ninguém quer declarar, ninguém quer abrir a boca para falar. Queridos, a oração ela tem poder. Oração é uma declaração de fé. Oração é um posicionamento de fé. Oração é uma postura. É interessante que Bartimeu só disse uma coisa, que eu torne a ver. Ele não disse que eu preciso de dinheiro, que eu preciso de transformação. Não, ele só disse muito claro, eu quero enxergar, eu quero voltar para minha casa e ver meus filhos, eu quero voltar para a sociedade e ser bem aceito. Porque ele era discriminado, as pessoas achavam que a cegueira de Bartimeu era por causa de pecado. Então, Deus ele sempre vai querer nos envolver no milagre, porque para o milagre acontecer, é a ação de Deus encontrando a nossa fé. O milagre só acontece quando ele encontra a fé. Quando ele não encontra a fé, o milagre é retido. Por que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré? O texto é muito claro. Quando Jesus vai para a sua terra natal, Nazaré, o texto diz, e ali ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. Ou seja, a fé. Então tem muitas coisas que você não vive, tem muitas coisas que você não alcança, como eu também, por causa da fé. Jesus chega a dizer que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? Eu tenho lá em casa dentro de um saquinho, ele é minúsculo. Eu tenho de propósito lá, fica ali na minha mesa, de vez em quando eu olho para o grão para ver como está a minha fé. Ele está ali no cantinho perto da Bíblia. É um grão de mostarda, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, diga para esse monte, vai para o lado de lá, e o monte vai. O que Jesus nos ensina? A questão não é o tamanho da fé, é a qualidade da fé, é a intensidade da fé e não o tamanho. Deus não está aqui hoje olhando se você tem uma fé maior ou menor do que alguém que está do seu lado. Não, é a qualidade da sua fé. O que é a qualidade da fé? É o ponto dela se tornar convicção. Quando você tem uma fé de qualidade, ela deixa de ser simplesmente fé e se torna convicção. Então eu e você precisamos ser convictos de que Jesus está aqui hoje para realizar milagre na minha vida e na sua vida, porque Ele não mudou. Então seja, vamos dizer assim, realista com seus pedidos, seja específico com seus pedidos. A gente vai estar aqui orando por cada um de vocês, mas vocês não vão dizer o que vocês querem. Não, porque não é para a gente, não tem a ver com a gente, tem a ver com Jesus. Ele está aqui de braços abertos perguntando: o que queres que eu te faça? Então, queridos, quando a gente tem uma fé definida, o céu se move. Quando a gente tem uma fé clara, o céu se movimenta. Então, se você colocar a sua fé em prática, se prepare para você viver os milagres e o sobrenatural da vida com Deus. Sabe, hoje eu recebi um áudio, acho que foi da Elaine que passou para mim hoje, de uma leitura, de um estudo, falando dos grandes homens de Deus que viveram coisas extraordinárias. Qual é a diferença deles para a gente? A fé. Esses homens incendiaram o mundo, como John Wesley, como Spurgeon, como esses homens incendiaram o mundo. Por quê? Por causa da convicção que eles tinham. Eu e você podemos incendiar esse mundo, podemos incendiar os ambientes que frequentamos, se a nossa fé se tornar convicção. Se a gente tiver uma fé definida, aí o milagre acontece. Aí as coisas acontecem. Aí o mundo se transforma, o mundo ao nosso redor. Amém? Então, queridos, a gente precisa entender que Jesus está perguntando para mim e para você, nessa noite, o que queres que eu te faça? Entenda que a fé, ela é o que nos conecta ao sobrenatural.
Sabe, eu já ouvi pessoas falarem assim, pastor, por que Deus não faz o que fazia antes? Porque o povo de hoje é um povo incrédulo. O povo de hoje é um povo idólatra. Eu vou dar um exemplo prático para a gente já encerrar. Eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, algumas pessoas já sabem disso. Por que o Rio de Janeiro é do jeito que é? Porque tem uma estátua de Cristo Redentor ali. Você sabia disso? Adoração. Se você vai no Cristo Redentor, você vê ali pessoas ajoelhadas, adorando. Pessoas com terço na mão, rezando. Por uma imagem. Uma imagem gigantesca. Por isso que o Rio é o que é. Então o povo de hoje é um povo idólatra. É um povo que não expressa sua fé autêntica. É um povo, por isso que nada acontece. Antigamente acontecia por quê? Porque os homens eram convictos. Os homens sabiam quem era Deus, Isaías, Moisés. Todo mundo viveu o que viveu, porque sabiam quem era Deus. Tinham convicções. Então a gente precisa viver assim, gente. Jesus não mudou. Então, se Jesus não mudou, tudo aquilo que ele fazia, ele continua fazendo. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele transforma, ele restaura. Basta encontrar em nós fé. Amém? Eu quero finalizar lembrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que curou, ele é o mesmo que restaurou e ele é o mesmo que está perguntando hoje para mim e para você: o que queres que eu te faça? E eu quero terminar com Jeremias capítulo 32, verso 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria impossível para mim? Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Ele é o Senhor. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Eu sinto a presença de Deus muito forte aqui hoje, porque essa data é uma data que Ele marcou. É uma data que Ele quis. Eu não sabia quem ia vir aqui. Vocês vieram, porque Deus tem algo para a vida de vocês. Amém? E a gente vai orar por vocês. A gente vai orar porque a gente crê que o Espírito Santo tem algo para derramar na vida de vocês. Eu não sei como você entrou por aquela porta hoje. Eu não sei o que você viveu hoje no seu dia de trabalho. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei de nada sobre você. Mas tem um aqui que sabe. Ele se chama Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Amém?